Olá, meu nome é Cíntia Nascimento, eu sou terapeuta holística e hoje eu vim falar aqui com você um pouquinho sobre ansiedade. Esse tema que é tão relevante, tão importante, né? Porque hoje em dia, grande parte da população tem diagnóstico de ansiedade. Muitas pessoas que eu atendo, vira e mexe, vão para o hospital com crise de ansiedade. Então é algo que é muito importante de ser olhado, certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa tratar sobre ansiedade, sobre qualquer outra emoção, é que as emoções são sintomas. Sempre tem algo por trás daquela emoção. Então, a ansiedade, ela não vem do nada. Ao contrário de que muitas pessoas falam. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório e falam: eu me sinto ansiosa do nada. A crise de ansiedade vem do nada. Não vem, nunca vem do nada. É que nós não estamos atentos o suficiente para perceber da onde vem a minha ansiedade. A gente vive no automático, a gente não presta atenção nas coisas que passam na nossa mente, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente só sente quando o negócio vem, pega e a gente não consegue respirar, coração acelera, todo aquele problema, né? Então, o primeiro ponto é: a ansiedade tem motivo de existir. Sempre tem algo por trás da manifestação do sintoma que é a ansiedade. A minha prática terapêutica, nas pessoas que eu venho atendendo há muito tempo já, uns bons anos, na minha percepção, a ansiedade ela está sempre conectada com uma sensação de incapacidade. Por trás da ansiedade existe uma sensação de incapacidade, de invalidez, de não ser o suficiente. Então, por exemplo, às vezes eu tenho muita coisa para fazer. Eu vejo a minha lista de tarefas ou coisas que eu preciso entregar, enfim. Eu vejo que eu tenho muita coisa para fazer, eu começo a ficar ansiosa. Eu vejo que eu tenho muitos clientes para atender, eu vejo que eu tenho muitas coisas para entregar, eu começo a ficar ansiosa. Por quê? Porque por trás da ansiedade existe uma sensação de incapacidade, uma sensação de que eu não vou dar conta. Às vezes, quando eu quero chegar em algum lugar, quando eu quero chegar em algum lugar dentro da empresa, por exemplo, eu quero alcançar um cargo dentro da empresa que eu trabalho, e aquilo começa a me gerar ansiedade. Por que que essa ansiedade surge? Porque tem uma sensação de que talvez eu não consiga ser capaz de alcançar isso, de que eu não seja boa o suficiente. E aí tá muito ligado o medo de errar também. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar amanhã, eu tenho uma tarefa para entregar amanhã. Eu começo hoje a ficar desesperada, ansiosa. Por quê? Porque eu tenho um medo muito grande de errar, eu não me permito errar, eu não posso entregar com nenhum defeito e nem fora do tempo essa tarefa, porque por trás do medo de errar tem uma sensação de ser insuficiente. Então eu fico tentando ser perfeita a todo momento. Outra coisa, Cíntia, eu fico ansiosa quando eu não tenho nada para fazer, quando eu estou entediada. Por quê? Porque por trás disso tem também uma sensação de incapacidade, de como se eu tivesse que estar fazendo outras coisas, mas eu estou relaxando, eu não tenho tanta coisa para fazer, e isso ativa essa sensação de incapacidade, porque eu deveria estar fazendo mais, porque eu preciso produzir a todo momento, porque eu preciso fazer a todo momento, e eu não me permito simplesmente relaxar, simplesmente ser. Faz sentido? E um ponto que é muito importante de ser falado aqui é que a sociedade que a gente vive, os tempos que a gente vive, esses tempos modernos, eles nos convidam a todo momento a sermos pessoas ansiosas, a estarmos ansiosos. Por quê? Porque nós nunca somos bons o suficiente. A gente nunca pode simplesmente ser. A gente está sempre precisando nos tornar algo. Então, eu preciso fazer um curso para ser uma profissional melhor. Eu preciso ser uma mãe melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Eu sempre preciso ser algo diferente do que eu sou. E isso me gera muita ansiedade, porque a gente volta para a sensação de nunca ser o suficiente. E o tempo para simplesmente ser, para eu simplesmente curtir essa natureza, para eu simplesmente existir, não tem, porque eu tenho que estar produzindo a todo momento, porque eu tenho que ser mais rica, mais bonita, eu tenho que ser melhor, né? Então a sociedade mesmo, o tempo que a gente vive, nos convida a ser ansiosos. Por isso que tem tanta gente ansiosa nos dias de hoje. Se a gente parar para observar, uma grande parte da população ansiosa são os adolescentes. Os adolescentes são muito ansiosos. Por quê? Porque a adolescência é aquela fase da vida que a gente precisa sempre
ser algo, né? A gente precisa ser algo para alguém. Então, para os nossos amiguinhos a gente tem que ser uma coisa, para a nossa família a gente é outra coisa, para outra pessoa a gente é outra coisa, e a gente tem que ficar sempre se esforçando para cumprir essas expectativas, né? O adolescente ele ainda está descobrindo quem ele é, e ele quer sempre ser bom, e ele quer ser engraçado, e ele quer ter as coisas que os amiguinhos têm, e aí isso vai gerando muita ansiedade, porque ele não se permite simplesmente ser, e tá bom, tá ótimo que ele é, né? E isso depois se estende também para a fase adulta. Mas é importante a gente observar como isso começa cedo, né? E aí eu não olho para isso, eu simplesmente vou viver na minha vida e vou tentando cumprir esses papéis e vou tentando ser melhor e ser algo diferente do que eu sou e mostrar para todo mundo que eu sou e ser incrível e ser perfeito e não me aceitar exatamente como eu sou e não me permitir errar, e aí isso vai gerando ansiedade até que chega um ponto que meu corpo não aguenta mais, né? Meu corpo não aguenta mais, eu entro em colapso e a gente vai para todos aqueles sintomas que a gente sabe se manifestam na crise de ansiedade. Então tá, Cíntia, muito bom, muito legal, muito interessante. Mas e aí? E aí, como eu resolvo, né, essa questão da ansiedade? Assim, vamos começar entendendo que se você criou a sua ansiedade aí em 20, 30, 40 anos, não vai ser de um dia para o outro, em um mês, às vezes nem um ano, que você vai resolver. É um processo, né? Você construiu isso, então você precisa passar pelo processo de desconstrução disso tudo. Então a gente tem que entender que existe um processo, e nesse processo, o primeiro ponto, que é o ponto mais importante para a gente desconstruir tudo isso que me gera ansiedade. Eu preciso de ajuda profissional, então eu preciso de ajuda de psiquiatras, eu preciso de ajuda de psicólogos, eu preciso de ajuda de terapeutas complementares, eu preciso de todo tipo de ajuda, eu preciso praticar esporte, enfim, os profissionais que vão me ajudar em tudo isso. Esse é o primeiro ponto e mais importante. Segundo ponto, eu preciso me desidentificar com a voz da minha cabeça. Porque o que me gera ansiedade é esse pipi, 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 pipi da minha mente, que eu não percebo. Eu simplesmente percebo quando chega no físico, né? Quando eu começo a não conseguir respirar direito, quando eu começo a ir muito para vícios, né? Então, antes disso, tem uma fase anterior que a gente não percebe, que é o pipi, 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 pipi mental. Então eu preciso me desidentificar disso. E como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, meditando. Eu preciso meditar. Ai, Cíntia, mas meditar é luxo, meditar é para quem tem tempo. Hoje em dia, meditar é saúde, é questão de saúde mental, é higiene mental. A gente precisa ter tempo para meditar, tem que ser uma prioridade na nossa rotina. E assim, meditar não é você ficar com a sua cabeça em silêncio, porque é difícil, não dá. Assim, eu particularmente não consigo. Pode ser que tem gente que consegue, mas eu não consigo. Então, para mim, a meditação é olhar para essa minha mente que fica blá 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 blá, e entender que eu não sou essa voz. Então, mesmo quando vem a voz e fala, você não é boa o suficiente, como eu já meditei, eu já percebo essa voz. E aí eu já vejo que ela não é real, que essa voz vai falar muitas coisas que não são reais e que eu não preciso acreditar nela, porque eu sou a consciência por trás dessa voz, eu não sou a minha mente, certo? Então, primeiro, profissionais, preciso encontrar profissionais. Segundo, me desidentificar da voz dessa mente. Terceiro, meditar. Quarto ponto, eu preciso identificar os gatilhos que me geram ansiedade. Então, às vezes, a gente não percebe o que estava acontecendo na nossa mente antes da crise, antes da ansiedade extrema. Quais são os pensamentos que me levam para o processo da ansiedade? Todo mundo tem, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, a minha ansiedade vem do nada, a minha ansiedade surge do nada. Não, isso não é real. Tem um processo anterior, é que você não está atenta para perceber qual é esse processo anterior. Então, a gente tem que observar esses gatilhos, tá? Então, por exemplo, esses dias atendi uma pessoa que a gente foi buscar esses gatilhos e a gente entendeu que o gatilho dela é a crítica. Quando o outro critica ela começa a se sentir ansiosa. Só que não é na hora, entendeu? Outro dia uma pessoa no trabalho dela criticou ela, depois no final do dia ela foi ter uma crise de ansiedade. Então ela não conectou uma coisa com a outra. Mas quando a gente buscou no processo terapêutico, a gente entendeu que era isso. Por quê? Porque levou ela para a sensação de não ser boa o suficiente.
Quinta coisa é muito importante. Para mim, assim, na minha percepção, uma das coisas mais importantes a serem feitas. Eu preciso tirar tempo para observar a natureza. Eu preciso, porque aí eu saio dessa loucura da sociedade moderna que preciso produzir, preciso isso e aquilo, e a gente vê, observa as coisas naturais, né? Então aqui, ó, 5 minutos, 10 minutos para ver isso aqui. Ai, Cintia, mas eu não moro na cidade. Vai no parque, tira um tempo para isso. Tem a ver com a sua saúde, é uma escolha sua, você que sabe, mas tem a ver com a sua saúde. Então tira 10 minutos para ficar relaxando, só olhando a natureza, porque a gente vai entender que é um tempo diferente das coisas. Por exemplo, aqui ó, tem vários peixinhos. Os peixinhos não estão correndo, eles não estão precisando se tornar algo. Os peixinhos estão só nadando, tranquilo ali, eles não precisam ser algo. As plantas aqui, elas estão crescendo, mas estão crescendo no tempo delas, sabe? Elas não se forçam a ter que ser algo. Às vezes uma flor é mais bonitinha, mais certinha que a outra, mas isso não faz diferença nenhuma, né? Então, quando a gente observa a natureza, a gente começa a voltar um pouco para o ritmo natural do nosso corpo e sair dessa loucura. E uma sexta coisa, acho que é sexta, não sei se é 5 ou é 6, mas acho que é 6. E uma sexta coisa que eu aprendi esses dias com a minha mestra maravilhosa, Noemi Badiali, sempre falo dela aqui, que é o seguinte: a gente tem que fazer uma coisa por vez. E tudo que a gente faz tem que ter começo, meio e fim. Então eu tô me propondo a fazer algo, eu vou fazer essa coisa no começo, no meio e no fim. Eu vou me atentar a isso que eu tô fazendo, eu não vou ficar pensando nas outras coisas que eu tenho para fazer. E se não der tempo de eu fazer tudo que eu me propus a fazer, ok, eu não vou criar tensão por causa disso, eu não vou criar sofrimento porque, ai, eu devia ter feito isso e aquilo, nanana. Não, foi o que deu para fazer hoje e eu vou fazer essas coisas uma coisa por vez e com atenção, que aí já muda todo esse funcionamento mental. Lembrando que tudo que a gente vai começar a fazer é mais difícil. Depois que a gente pega o ritmo, fica mais fácil. Então, a primeira vez que eu for meditar, vai ser difícil. No primeiro mês, o primeiro ano de meditação, vai ser difícil. Depois começa a ficar mais fácil. A primeira vez que eu for tentar focar totalmente, colocar atenção plena naquilo que eu tô fazendo, vai ser difícil. Depois, com o tempo, vai se tornando mais fácil. Vou até recomendar um livro aqui para quem quer entender melhor essa questão de atenção plena, até num nível mais superior, num nível mais espiritual da coisa. É um livro maravilhoso, um dos livros que eu mais amo, que chama Despertar de uma Nova Consciência. Chama O Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Muito maravilhoso. Eu vou deixar aqui o nome, que eu vou pesquisar, porque eu não sei se é exatamente esse. Mas um livro maravilhoso que faz a gente ter um entendimento muito profundo dessa questão de pipipi, como sair disso e por que sair disso. Tá bom? Então é basicamente isso. Se você tem alguma dúvida, eu peço que você me mande ou que você deixe nos comentários. E se você se identifica comigo, com a minha forma de falar, eu peço que você se inscreva no canal e me acompanhe nas redes sociais. Gratidão!